Você já parou para se perguntar por que a vida parece pesar mais exatamente quando você decide caminhar com Deus? Por que ao invés de flores, o caminho da fé muitas vezes nos oferece pedras? Por que a oração parece não ser ouvida? Por que a resposta demora? Por que o silêncio de Deus dói? E dói mais do que o barulho do mundo? Será que você tem sido provado ou esquecido? Será que o céu se calou ou está apenas observando a firmeza da sua alma? Se essas perguntas já ecoaram no seu coração, então essa mensagem é para você. Não pare de dar respostas prontas, mas pare de fazer e enxergar as promessas escondidas por trás dos enigmas da fé. Muitos confundem a ausência de sinais com a ausência de Deus. Mas e se o silêncio for exatamente a prova de que Ele está presente? Lembre-se de Jesus no deserto. Durante 40 dias, Ele foi tentado, provado e aparentemente sozinho, mas cada silêncio era uma preparação, cada aprovação um fortalecimento. O próprio Filho de Deus não foi poupado das aflições. E você, servo, espera que o caminho da fé seja isento de dor? A fé não é um atalho para escapar da luta, mas a ponte que nos mantém de pé no meio dela. É no silêncio que Deus forja os guerreiros, não turistas espirituais. Por isso, se você está ouvindo o eco do seu clamor e não a resposta imediata, entenda, isso não é abandono, isso é treinamento. Quem foi que te disse que ter fé é ver tudo dar certo? A fé não é uma mágica, é uma escolha. A escolha de continuar mesmo quando tudo parece errado. Lembra de Abraão? Ele creu contra a esperança. Quando tudo dizia acabou, ele disse, ainda vai começar. Quando o corpo já era velho e o ventre de Sara era seco como o deserto, ele ousou crer. Isso é fé. A fé verdadeira não se alimenta de resultados, mas de promessas. E promessas, meu irmão, são como sementes. Não gritam, não brilham, mas crescem em silêncio. Então, não desista só porque ainda não vê o fruto. O invisível está germinando no solo da tua perseverança. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes acordou com a alma cansada, a mente confusa e a vontade de simplesmente sumir? Mas você ainda está aqui. E isso já é um milagre. Porque o diabo tentou, o mundo pressionou, as pessoas julgaram, mas Deus te segurou. Você pode até não perceber, mas o fato de ainda ouvir essas mensagens é a prova de que o céu não desistiu de você. A palavra diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125:1. Quem confia não desiste, quem crê não recua. E quem ama a Deus até nas dores, esse será levantado no tempo certo. Talvez o seu problema não seja falta de fé, mas excesso de expectativa no tempo errado. E se eu te dissesse que o que hoje te fere, amanhã será testemunho que vai curar outra pessoa? A cruz foi o maior escândalo da fé, mas foi ali que a maior vitória foi conquistada. O sangue escorria, o céu escureceu, o corpo de Jesus foi colocado em um túmulo, parecia o fim. Mas o terceiro dia chegou, e ele sempre chega. A pergunta não é quando vai passar, mas o que Deus está moldando em mim enquanto não passa. Fé é confiar que o céu está trabalhando mesmo quando a terra está em silêncio. Você pode até estar no sábado da espera, mas o domingo da ressurreição está chegando. Quantas promessas você já recebeu e pensou que foram em vão? Quantas vezes você se sentiu como José na prisão, mesmo tendo sonhado com o palácio? Mas o mesmo Deus que permite o poço também conduz ao trono. José não pulou etapa, ele foi lapidado. E é isso que Deus está fazendo com você. As fases difíceis não são punição, mas preparação. Porque o que vem para a sua vida exige maturidade espiritual, exige resistência e resistência emocional, e exige fé provada. E ninguém chega no lugar da promessa com a alma frágil. Por isso, aguente firme. Deus não está demorando. Ele está caprichando naquilo que Ele prometeu para você. Não se trata de entender, se trata de confiar.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie no seu próprio entendimento. Assim diz Provérbio 3:5. Às vezes tentar entender é o que faz parar, mas confiar é continuar mesmo sem entender. É andar sobre as águas quando tudo ao redor grita que você vai afundar. É alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixinhos quando a lógica diz que não vai dar. É orar na cova dos leões sabendo que Deus é o maior do que a boca deles. A fé sempre foi uma contradição para o mundo, mas é exatamente isso que a torna tão poderosa. Agora responda, qual foi a última vez que você orou, mas mesmo assim disse, eu creio? Qual foi a última vez que você pensou em parar, mas algo dentro de você soou, continua? Isso é fé viva. Isso é o Espírito Santo te sustentando. E não pense que Ele não vê. Deus vê suas lágrimas, ouve seus suspiros, conhece suas lutas internas. E Ele diz hoje, filho, não desista, porque o que eu estou preparando é maior do que a dor que você sente agora. Quando tudo estiver dizendo que é hora de parar, escute essa voz dentro do teu espírito que insiste em dizer, vai, mais um passo, só mais um. Você não chegou até aqui para morrer no deserto. O mesmo Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas, que fez o pão cair do céu e fechou a boca de leões, ainda é o mesmo e Ele não mudou. Mas talvez você esteja sendo moldado para ver o milagre de um jeito diferente. Talvez o milagre não seja o fim da tempestade, mas a tua capacidade de andar sobre as águas enquanto ela continua. Talvez o livramento não seja ser tirado da fornalha, mas não queimar dentro dela. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram, mesmo que Deus não nos livre, ainda assim não curvaremos. Isso é fé que não se vende, isso é fé que permanece. Agora olhe para dentro. O que te mantém de pé? Se for sentimento, você vai cair. Se for força própria, você vai desistir. Mas se for a palavra, então você será inabalável. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passarão. Mateus 24:35. Essa promessa é o teu chão. E mesmo quando você não desistir, mesmo que você não sentir nada, acredite. A fé não depende da emoção, mas de decisões. Decida crer, decida continuar, decida não desistir. Porque Deus ainda está escrevendo sua história. E Ele nunca termina uma obra pela metade. O desânimo é uma mentira sutil. Ele diz que não vale a pena, que ninguém vê o que você faz, que sua oração não passa do teto. Mas o céu te vê. O céu conta cada lágrima, anota cada oração, considera cada renúncia. E no tempo certo, não no seu, mas no dele, você vai entender que tudo valeu a pena. A palavra diz, no tempo certo colheremos, se não desfaleceremos. Gálatas 6:9. Então segure firme, mesmo que a dor aperte, mesmo que a alma grite, mesmo que o mundo não entenda. Porque quem crê nunca caminha sozinho. Quem crê caminha com o autor da vida ao lado. E agora escuta, você é mais forte do que imagina. Não porque você nunca caiu, mas porque mesmo caindo escolheu levantar. Você é a prova viva de que Deus ainda opera milagres. Porque sobreviver a tudo isso que você enfrentou, isso já é um milagre. Então não pare agora. Não jogue fora tudo que Deus já construiu em você. Continue, mesmo que seja mancando. Continue, mesmo que seja chorando. Porque o fim dessa história será de glória. Deus não escreveu tragédias, Ele escreveu testemunho. E o seu dia ainda está em andamento. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso agora, alguém que está prestes a desistir. E talvez Deus esteja usando a sua vida como resposta para outra pessoa. Persevere, a sua fé tem mais valor do que o ouro, e o seu propósito é mais do que a dor que tenta te parar. Porque quando você escolhe não desistir da fé, você está dizendo ao céu, eu ainda creio. E isso, meu irmão, muda tudo. Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe com mais alguém.